pessoal, tudo bem? Vamos para uma aulinha hoje de Química. Nós vamos hoje estudar radioatividade, tá? Os conceitos básicos, tipos de radiação e a aplicação da radioatividade no nosso dia a dia, na indústria, na medicina, tá bom? Então vamos lá? Para começar, a gente tem que saber o que é radioatividade. A gente tem que entender que radioatividade é uma propriedade nuclear, tá? Ela acontece dentro do núcleo do elemento químico. E assim, quanto maior a massa do elemento químico, quanto mais prótons e nêutrons esse elemento químico possui, mais instável é esse elemento químico. E aí, o que tem a ver com a radioatividade isso? Esses elementos que têm um núcleo instável, eles emitem radiações, emitem partículas com a finalidade de estabilizar os seus núcleos. Sendo assim, radioatividade, então, é o quê? A atividade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas dos seus núcleos instáveis com o objetivo de adquirir estabilidade, ok? A gente tem que entender que na radioatividade, quando eles emitem essas partículas, essas radiações, eles acabam se transformando num elemento químico diferente do que eles eram, tá? Do original. Eles se transformam em outro elemento. Bom, então a emissão de partículas faz com que o átomo radioativo de um determinado elemento se transforme em outro diferente do que ele era, tá? Diferente do... Existem algumas reações que acontecem no núcleo dos elementos. Nós vamos estudar duas delas. Nós vamos estudar a fusão nuclear e a fissão nuclear. Os nomes, pessoal, já induzem o que elas querem dizer. Fusão, eu estou me referindo à junção, à união. Eu tenho dois ou mais núcleos atômicos leves que vão formar um único núcleo atômico e para isso eles liberam uma grande quantidade de energia, tá? Tanto na fusão quanto na fissão nuclear existe muita energia liberada, ok? A energia do Sol é resultado de uma série de reações de fusão. De quem? Dos átomos de hidrogênio que estão no Sol, eles se juntam formando átomos de hélio. Vamos ver no próximo esquema? Bom, aí nós temos um esquema representando a fusão nuclear. Ou seja, eu tenho átomos de hidrogênio que vão se juntar e vão formar átomos de hélio. E quando ela tem essa transformação de hidrogênio para hélio, eles liberam muita energia, ok? Fissão nuclear. Fissão nuclear é divisão, é repartição. É o oposto da fusão. Na fusão eu não tenho vários pequenininhos se juntando em um só. Na fissão eu tenho um só grande que vai se repartir em vários menores, ok? Através do bombardeio do núcleo com nêutrons que estão ali em alta velocidade. Também geram muita energia. Vamos ver um esquema. Eu tenho um elemento químico com um núcleo um pouco grande e ele vai, através do bombardeio dele com os nêutrons, ele se reparte. Nesse esquema em dois, mas não tem uma regra não, tá? Pode se dividir em dois, pode se dividir em mais, ok? Tipos de radiação. Nós temos três tipos de radiação. A radiação do tipo alfa, do tipo beta e do tipo gama. O tipo alfa é uma radiação de partículas pesadas e positivamente carregadas. Por quê?
Porque na partícula, na radiação do tipo alfa, vão ser expelidos 2 prótons e 2 nêutrons. E a gente tem que lembrar que próton é o quê? É carga positiva. Então, é uma radiação positivamente carregada, ok? É uma radiação que não ultrapassa nem o papel. Tipo beta. Na tipo beta, as partículas são leves e são negativamente carregadas. Por que negativamente? Porque vão ser constituídas por um elétron. E elétron não é carga negativa? Então, a gente tem o alfa como positiva e o beta como negativa. A beta passa do papel, mas não passa de uma placa fininha de alumínio. Tanto a alfa quanto a beta, gente, elas não têm um poder de penetração em pele, não. Porém, se elas forem ingeridas ou inaladas, elas se tornam perigosas para os seres vivos, tá bom? Bom, a radiação tipo gama. A radiação tipo gama, ela vai ser em forma de emissão de ondas eletromagnéticas, da mesma natureza das ondas luminosas. Elas não vão ultrapassar placas de chumbo e de concreto. Elas passam papel, passam placas de alumínio, mas não passam chumbo e concreto, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre datação. Datação radioativa. Eu vou usar elementos radioativos para fazer uma datação, para descobrir, para identificar a idade de artefatos, de rochas, de documentos, de objetos e fósseis. É usada muito quando é descoberto algum fóssil para determinar em que era ele viveu na Terra, quantos anos aquele fóssil tem, aí você consegue identificar em qual era ele viveu, reproduzir aquele habitat daquele fóssil. Nós temos 2 tipos de datação, a relativa e a absoluta. Relativa porque vai ser uma idade aproximada, vai comparar com rochas e fósseis com idades conhecidas, e aí você tem uma aproximação daquela idade daquele determinado objeto ou fóssil, seja o que for de instrumento para datação. Já na absoluta, ela vai determinar uma idade precisa. Se usa muito o carbono 14 para fazer esses tipos de datação, tá? E aí depende do quê? Depende da meia-vida do elemento que você usar. Mas aí o que é meia-vida? Vamos ver no próximo slide. Meia-vida, pessoal, é o tempo que aquele elemento vai utilizar para desintegrar metade da sua radioatividade, da sua massa. Ou seja, ele vai reduzir a sua massa à metade naquele determinado tempo. Isso vai variar de um elemento para o outro, é uma particularidade deles, tá? É uma característica própria. E é meia-vida porque a cada tempo ele reduz a metade. Então, o carbono, por exemplo, que eu citei, carbono 14, ele leva 5.740 anos de meia-vida. Então, a cada 5.740 anos, a massa daquele fóssil, daquele objeto que tem o carbono 14, porque ele é absorvido, ele vai sendo reduzido a cada 5.740 anos a metade. Passou mais 5.000, mais metade do que ficou, e aí sucessivamente. Então, é sempre 50% da massa. E aí, como é que a gente faz esse estudo? Você vai comparando quanto de massa aquele fóssil, aquele objeto, aquele instrumento, né, para datação tem, e aí você consegue determinar a idade que aquele fóssil tem. Quanto mais carbono ele tiver, mais recente ele é. Quanto menos carbono ele tiver, carbono 14, que é o isótopo radioativo do carbono, quanto menos carbono ele tiver, mais antigo ele é, ok? Meia-vida biológica. Meia-vida biológica é o tempo que a metade da substância radioativa foi absorvida por um ser humano
leva para ser eliminada do corpo. Não necessariamente o mesmo tempo de meia-vida. Meia-vida biológica é se uma pessoa, um ser, foi exposto a uma radiação, quanto tempo aquele elemento vai manifestar essa radiação no organismo. Quanto tempo vai ser necessário para que essa radiação seja eliminada do organismo? Então, meia-vida biológica é o tempo que vai ser eliminado do organismo, ok? Não necessariamente ao mesmo tempo de meia-vida de um elemento radioativo. Podem ser diferentes. Os efeitos da radioatividade no organismo, bom, vão depender de vários fatores. Intensidade da emissão, quanto tempo foi exposto, que tipo de radiação e a meia-vida biológica. Se aquele elemento tem uma meia-vida longa, vai ficar mais tempo ali danificando aquele organismo. E os efeitos podem ser somáticos, ou seja, eles foram adquiridos e podem durar curto ou longo prazo. A gente tem como exemplo queimaduras, distúrbios gastrointestinais, vômitos e até a morte. Ou hereditários, que é quando é herdado, ok? Os hereditários são herdados, então, na maioria, nem sempre aquele indivíduo vai se desenvolver, aquele feto. Mas se acontecer de se desenvolver, podem acontecer de surgirem deficiências físicas ou mentais resultantes dessa mutação, dessa radiação que foi herdada hereditariamente, ok? Bom, na medicina, a radioatividade tem uns efeitos bem bacanas. Ela ajuda em vários exames, várias realizações de exames. Tanto pela radiação emitida por um aparelho, como no raio-x. Tem um aparelho de raio-x, ele emite uma radiação e o corpo, aquela parte que estiver sendo examinada, vai absorver um pouco dessa radiação e transformar isso em imagem. Ou por ingestão de um elemento radioativo, seja assim na tomografia ou na cintilografia. O organismo, o paciente recebe uma ingestão desse isótopo e aí também transforma isso em imagens, podendo analisar aqueles órgãos, aquela determinada parte do corpo. Temos também a radioterapia. A radioterapia, ela vai ser usada em tratamentos de câncer maligno, tá? De tumores malignos, e ela vai atuar de duas maneiras, tanto eliminando as células cancerosas, quanto evitando que elas se proliferem, e aí reduz os tumores, dependendo de alguns casos, até elimina mesmo. É um avanço maravilhoso para tratamentos de câncer, para alguns tratamentos de câncer. E por fim, a gente tem o uso na indústria. Então é variado. Você pode usar na esterilização, tanto de alimentos, no caso do cobalto 60, ou de materiais cirúrgicos, tipo seringa, luvas. E, obviamente, quando você usa para esterilizar, aqueles elementos não ficam radioativos, tá? Você só os esterilizou. Para detectar falhas em peças metálicas ou lâminas metálicas, soldas de estruturas de avião, soldas de tubulação, vazamento na rede de distribuição de água. Ou seja, a radioatividade ela tem um uso bem interessante e muito útil para a gente, tanto na área da medicina quanto na área da indústria. Os raios-x também são usados nos aeroportos para detectar algumas tráfico, né, para impedir que entre com alguma substância ilegal. Então, assim, a radioatividade é muito útil e muito interessante. Nós não vamos falar do uso dela para as bombas, a gente não vai entrar nesse âmbito. A gente vai ficar só nos usos benéficos dela, tá? A princípio, a gente viu, então, os conceitos, os tipos de radiação e a finalidade. A gente encerra por aqui. Que todos tenham uma ótima semana de estudo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.